Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma lição da Escola Sabatina. Desta feita, a lição de número 8, que trata de educação e redenção. E para me ajudar no estudo desta lição, está conosco nosso amigo, querido pastor Paulo dos Santos, que foi diretor aqui do seminário, professor, hoje é pastor aqui pertinho em Maringá, mas continua servindo e colaborando aqui com o Seminário de Teologia aqui no IAP, no Paraná. E é com prazer que apresento o pastor Paulo. Ele é doutor em teologia na área do Antigo Testamento. E eu gostaria, pastor Paulo, que o senhor começasse com uma oração para a gente abrir a palavra para o estudo deste momento. Obrigado. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, te louvamos porque não somente nos criastes, mas também nos redimiste, Senhor. E ao estudar essa lição, vinculada com a educação como elemento restaurador, pedimos que Teu Santo Espírito nos acompanhe, nos ilumine para poder entendê-la, comunicá-la, que ela possa ser uma bênção na nossa caminhada rumo a Canaã Celestial, por Jesus. Amém. Amém. Eu tenho alegria, então, agradeço o convite, pastor e doutor Érico. Doutor Érico, trabalhamos algum tempo juntos aqui. Ele é doutor em teologia sistemática e agora o tema é seu. E não foi só aqui, né? Foi no Paraná, aliás, aqui Nessa associação Norte. E na Bolívia também. E na Bolívia também. Bolívia também. Prazer tê-lo aqui Obrigado. Conosco. Muito bem, amigos. Nós vamos, então, discutir um pouco a questão do tema da lição de número 8, Educação e Redenção. Eu quero gastar um tempinho falando da primeira parte, que trata da imagem de Deus. Eu leio lá em Gênesis 1, 26 e 27 o seguinte: E também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A pergunta é, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Quando pastoreando igrejas, muitas vezes eu perguntei isso para os membros. E a resposta praticamente unânime era a seguinte: que ser criado à imagem de Deus e sua semelhança significa que Deus é como nós, tem cabeça, braço, corpo, perna, só que ele é um ser gigante, grande. E aí nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Pois bem, vamos ver hoje até onde isso realmente tem sentido ou não. E se a imagem de Deus está restrita, digamos, à parte física. Pastor Paulo, o senhor estuda hebraico há muito tempo, lecionou essa matéria aqui no seminário, né? E o senhor conhece duas palavrinhas hebraicas para imagem e semelhança, né? Imagem, selem, e semelhança, demut. Praticamente são sinônimas, né? E imagem, ela significa várias coisas. Por exemplo, sombra, né? Sombra, estátua, figura. Inclusive a estátua de Nabucodonosor, lá em Daniel 2, toda vez que aparece ali a palavra imagem, é de Selém. É uma figura, é uma sombra, não é a realidade. A palavra demut também significa figura, significa desenho, algo parecido, certo? Mas que não é. Se você está caminhando à noite, por exemplo, que é mais fácil, você vê a sua sombra. Ora ela está comprida, ora ela está mais curta, né? Ora está bem pertinho da gente, de repente ela se manda, se vai, né? Ela está apontando para você, mas ela não é exatamente igual a você. Já estão entendendo o que significa a imagem e semelhança com Deus? Um outro detalhe interessante é que lá em João 1,18 diz que Deus jamais foi visto por alguém.
mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Ellen White, comentando a respeito desse assunto, ela diz, no livro Patriarcas e Profetas, várias vezes, que aquele Deus que aparecia no Antigo Testamento, ora em forma de homem, ora em forma de anjo, ou então na sarça ardente, ou numa nuvem, na coluna de fogo, lá no deserto, era Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo. Certo? Agora, quando Jesus esteve à terra, pergunto eu, ele foi visto em que forma? Qual era o seu aspecto? Aspecto humano. Ele veio aqui como homem, ele não era homem. Tanto é verdade que São João 1,14 diz o quê? E o verbo se fez carne, no grego egênito. Não era carne, não tinha esta aparência, não tinha este corpo. Mas egênito tornou-se carne, tornou-se humano. Ele não era assim. Então, quando ele estava aqui na terra, ele era reconhecido como um homem qualquer, como carpinteiro, filho de José e de Maria. Ele andava entre as pessoas, tinha o mesmo aspecto dos seres humanos. Mas Deus não é assim. Tanto é que ele se fez assim, porque não era assim. E Deus jamais foi visto por alguém. Somente agregando, sim, pastor Érico, ali em Hebreus capítulo 10, verso 20 e verso 22, diz que ele tomou um véu. Ok. Um véu para cobrir o que você acaba de mencionar. Exato, obrigado. É isso mesmo. Agora, um detalhe interessante. Nós entendemos que esse assunto, até a própria lição da Escola Sabatina aqui, na parte de domingo, ela diz assim, as Escrituras não dão uma explicação precisa acerca dessa expressão, a imagem e semelhança, mas há evidências que poderão nos ajudar a compreender um pouco mais a esse respeito. Por exemplo, existe também, pastor Paulo, no hebraico, a palavra bazar e no grego sarx, carne. O curioso é que essas duas palavras jamais são na Bíblia aplicadas para Deus. O que comprova que ele não é carne, isso aqui não é a natureza dele, certo? Não é a imagem dele. Agora, deixa eu colocar para vocês aqui alguns pontos que muitos teólogos apresentam como sendo a imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, a parte física, o corpo, a aparência dos pés à cabeça. Muitos teólogos dizem isso também. A parte física reflete a imagem e semelhança de Deus. Aí um outro grupo de teólogos vem dizer assim, mas pare um pouquinho. O Gênesis 1, 27 diz que homem e mulher, macho e fêmea, ambos foram criados à imagem de Deus. Mas tem diferença entre o corpo do homem e o corpo da mulher. Então, se é o aspecto físico, afinal de contas, Deus era homem ou era mulher? Então, alguns dizem, isso não pode ser. Eu vou voltar logo nesse aspecto novamente. Segure um pouquinho aí. Um outro aspecto é a questão do domínio. Deus, lá em Gênesis, ao dizer que ia fazer o homem à sua imagem e semelhança, diz que ele tenha domínio, né, sobre a natureza, sobre os peixes do mar, sobre todas as coisas criadas. Então, muitos olham e dizem o seguinte, a questão do domínio, da administração, isso é refletir a imagem de Deus. Deus, na sua dimensão, né, ele governa o mundo, ele governa o cosmos, mas o homem tem o seu pequeno mundo, o Éden. E ali ele governava. Deus, numa dimensão maior, o homem numa dimensão menor. Mas ambos administravam, ambos governavam, ambos tinham domínio. E isso reflete a imagem e semelhança de Deus. Um outro detalhe também que sempre se é apresentado é a questão da comunhão. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita comunhão. O homem, ao ser criado, tinha que também ter comunhão com Deus e com o próprio ser humano. Inicialmente, Adão e Eva. Depois vieram os filhos.
comunhão reflete a imagem e a semelhança de Deus. O relacionamento também está implícito aqui, mas no livro de Efésios 4, 24, apresenta outros dois aspectos, justiça e retidão. E aqui Paulo fala de justiça e retidão como um reflexo ou como sendo também parte da imagem e semelhança de Deus. Quando nós agimos com retidão, com justiça, estamos refletindo a imagem de Deus, que é justiça e que é retidão. A mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. E a lição que estamos estudando trata desse aspecto também, menciona esse aspecto, né? Comunhão de mente, né? Então, nós refletimos a mente de Cristo através da conversão, né? E aí, isso me faz pensar e lembrar daquela música tão conhecida, o Padre Zezinho, né? Cantar como ele cantou, amar como ele amou, né? Sorrir como ele sorriu. É exatamente, isso é ter a mente de Cristo. Isso é refletir a imagem de Deus. Mas eu gostaria de abordar agora um pouquinho, comentar um pouquinho, a respeito do que Ellen White, a mensageira do Senhor, falou a respeito desta imagem. Qual foi o entendimento de Ellen White a respeito da imagem e semelhança? Primeiro ponto, ela de fato menciona o aspecto físico. Está lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 44. Ela fala da aparência exterior. Aparência exterior. Agora note para entender o que ela quis dizer quando ela cita um outro aspecto aqui. No livro A Ciência do Bom Viver, página 415. Ela falando de Adão, diz que a forma humana de Adão era perfeita. A forma humana, o aspecto de Adão era perfeito. Agora dá para a gente entender o que ela quis dizer com o aspecto físico. O homem tem o seu aspecto físico. É esta aparência aqui. É o que você é fisicamente. E fomos criados, nesse sentido, perfeitos. Deus tem o seu aspecto, tem a sua forma que nós desconhecemos, porque ele jamais foi visto. E nós vimos Jesus, e este da forma humana. Mas Deus na sua forma, no seu aspecto, perfeito. O homem no seu aspecto, da sua forma, perfeito. Então, está correto. Reflete realmente o aspecto físico. Mas isso não quer dizer que é igual. Se fosse igual, Deus seria homem. Então, isso é muito profundo, e o tempo aqui é curto para explicar tantos detalhes. Mas no mesmo livro, Patriarcas e Profetas, na página 44, ela acrescenta um outro detalhe, o caráter. O caráter reflete a imagem e semelhança com Deus. Isso é extremamente importante. Ela fala de comunhão, ela fala de relacionamento. E notem, antes eu citei teólogos, mas aqui é alguém que não foi teóloga, não teve teologia, não fez doutorado em Antigo Testamento e nem em teologia sistemática, certo? Mas e ela está água límpida e cristalina. Água límpida e cristalina. Então, exatamente, aqui a gente vê alguém que Deus usou de maneira impressionante, porque uma pessoa de poucos estudos, né, mais de 100 anos atrás, declarando coisas que os teólogos declaram hoje. O aspecto exterior, o caráter, a comunhão, o relacionamento, e ela ainda diz mais, na página 46 do livro Patriarcas e Profetas, ela fala que o homem foi criado como um ser social. E, na página 48, ela diz que esse homem necessitava de um sábado para manter comunhão com Deus e com os próprios anjos. Relacionamento, comunhão. Então, perguntaria a alguém nesse momento, mas afinal de contas, o que é imagem e semelhança de Deus? É tudo isso que eu falei. É um pouco de tudo, é a soma de todos esses aspectos. Não é um único aspecto. É uma somatória.
nesse todo e muito mais que nós não entendemos, formam a imagem e semelhança de Deus. Esta imagem, esta semelhança, aí entra a santidade, aí entra a pureza, entra a verdade. Tudo isso o homem perdeu devido ao pecado. A imagem e semelhança de Deus foi quase que totalmente desfigurada. E hoje se olha para os seres humanos destruídos, acabados, o aspecto físico doente, certo? Pessoas demonstrando no rosto os traços da ira, do ódio, pessoas aleijadas, pessoas enfermas, pessoas com defeitos físicos, pessoas iradas, viciadas, a imagem de Deus desfigurada. Mas Deus estabeleceu um plano, chamado plano da redenção, através de Jesus Cristo, seu Filho, que veio ao mundo, para restaurar. E aí, eu quero agora convidar o meu colega, o pastor Paulo dos Santos, para falar desse outro lado agora. A restauração da imagem de Deus no homem. A importância de Jesus Cristo, do Evangelho, a importância das Escrituras e a importância e o papel da educação cristã. Pastor Paulo. Eu quero, doutor Érico, agradecer pela pergunta, não é? E quero resumir aquilo que você, de maneira tão clara, tão precisa, nos apresentou referente à imagem de Deus. Retomando a imagem de Deus, eu tenho visto alguns estudos exegéticos sobre os 2 versos e os teólogos consideram que poderíamos resumir em 6 aspectos. Primeiro, o aspecto espiritual. O aspecto espiritual que nós recebemos nos permite comunicar-nos com esse Deus. Então, a imagem de Deus inclui um aspecto espiritual. Nos comunicarmos com Ele porque Ele é Espírito. O segundo, desses 6, o aspecto moral. Nós fomos criados seres morais. E se queremos olhar para a lei de Deus, vemos que Deus é um ser moral. Terceiro, mentais. Deus nos deu a razão, o pensamento abstrato e até a capacidade criativa. Não como Deus, ex nihilo, mas de criar. O quarto aspecto inclui também o que tange a parte emocional. É interessante, amigos, que quando Deus vê a situação do mundo antediluviano, diz a Bíblia que Deus pesou o coração dele. A palavra nahan, no hebraico, diz que doeu. Então Deus também é um ser emocional e nós somos caracterizados por emoções, não é? Quinto, Deus é um ser social. O doutor falou um momento atrás do relacionamento. E finalmente, o aspecto físico, que nós temos a opção de ouvir, de comunicar-nos, de ver a semelhança do que a Bíblia menciona referente a Deus. E aquilo, doutor Érico, que você mencionou, que a nossa grande Ellen White, serva de Deus, resume tudo isso, concentra numa palavra. O caráter que nós recebemos é essa imagem completa de Deus. A frase dela é especialíssima, né? Porque nessa expressão, caráter engloba todas as coisas que você acabou de mencionar. Exatamente. Então, a educação cristã, a educação bíblica, tem por objetivo restaurar essa imagem, este caráter que tínhamos ao início. Agora, quando falamos, doutor Érico e ouvintes, sobre o caráter de Deus, é um assunto muito abstrato. Qual é o caráter de Deus? Bom, a Bíblia diz que Deus é amor, mas amor também segue sendo abstrato. Mas qual é a principal característica do amor? O amor dá. Então, Deus é amor. Quero ver um segundo aspecto. 1 de João 4,8, Deus é amor. Romanos 13,10 diz que o cumprimento da lei é amor. Logo, lei e Deus são equivalentes. Por isso, a mesma autora menciona que a lei é o reflexo do caráter de Deus. O caráter de Deus. E quando nós vamos para uma educação cristã baseada nas Sagradas Escrituras, elas nos revelam que a queda foi um problema com referência
ao caráter. Deus é amor. O que faz o amor? Dá. Deus deu todas as árvores do jardim. E você reservou quantas? Ou somente uma. E agora há uma deficiência no caráter. Em vez de dar, o ser humano ter a mesma disposição do pai de dar, ele vai tomar uma única árvore. E aqui nós entramos no processo agora, nós recém criamos o problema, edificando sobre aquilo, doutor Érico, que você mencionou. Aqui nós começamos o retorno, aqui está o problema. Como se restaura a imagem de Deus no homem? Qual é a educação que redime o ser humano? Se nós olharmos aqui a verdadeira educação que provém das Sagradas Escrituras, nós vamos ver as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, especialmente os judeus, dividiu ela em três partes, a chamada Tanakh, Torá, os Nebiim e os Ketubim. Torá escrito por Moisés. Agora, a primeira parte, depois do pecado, entra em ação a Torá. Torá o quê? Lei. Que lei é essa? Mas já acabamos de ver que Deus é amor. Cumprimento da lei é o quê? Amor. E agora Moisés vai destrinchar nos 5 primeiros livros esta lei, a Torá. Mas um pouquinho mais ainda. A palavra Torá, no hebraico, ela tem uma raiz. A raiz é Yará. Yará significa instrução. É mais longe do que o Pentateuco. Bem mais distante. As instruções que Deus vai dar para a restauração dessa imagem. Abrangendo todo o Antigo Testamento. Tendo o Antigo. Profetas. Então nós estamos pegando a Torá. Torá, instrução de como retornar ao plano original. Vamos agora aos profetas. O último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Qual é o chamado do profeta? Não se esqueçam da lei de Moisés. A Yará, a instrução. Não se esqueçam dela. E os salmos, os Ketuvim. O salmo do meu recordado pai. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita. Restaura. 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 Então, Deus é amor, que faz o amor? Dá. O cumprimento da lei é amor. Deus e a lei são equivalentes. Então, lei é para dar qualidade de vida. Não tem qualidade de vida um adulto. Eu ali no distrito agora estou acompanhando alguns que passaram por esse vale horrível, terrível. Não é do adultério. Estou tomando um exemplo, mas qualquer uma das transgressões da lei de Deus. Então, instrução das Escrituras. Moisés instrui como retornar ao plano original. Os profetas dizem, olha, Moisés já instruiu. O Salmo diz, olha, ela é que restaura, a lei de Moisés é que restaura. E aí chegamos, doutor Érico, a Hebreus 1, 2 e 3. A imagem, a plena... Jesus Cristo. Jesus Cristo. Certo. E agora ele quer restaurar, mas ele não só coloca as instruções, ele vive, ele dá. Deu o quê? Deu pão, deu vista, deu ouvido, deu perna para o coxo, enfim. Até a própria vida. E deu finalmente a vida. Isto é restauração, a verdadeira educação, ela restaura essa imagem de Deus, esse caráter. Não é? Portanto, aqui entra, eu trabalhei no departamento de mordomia, o doutor Érico deve lembrar lá nos anos idos. Quando a igreja, ou melhor dito a igreja não, a Bíblia, porque não é a igreja, quando a Bíblia me manda ou ordena, a Bíblia ordena que eu devo dar um 10%. Deus precisa do meu dinheiro. É um pretexto que Deus tem para despir-me do quê? Do egoísmo. Eles foram lá e pegaram a única de Deus. Agora, Paulo Santos, você quer permitir que Deus restaure a imagem? Que é a imagem? O caráter. Qual é o caráter de Deus? É amor. O que faz o amor? Dá. Comece a aprender a dar. E tem uma citação maravilhosa onde menciona que no céu, os seres que vão habitar esse vasto domínio, a principal característica deles não é pensar neles, é amor, é dar. Estamos fazendo uma viagem, doutor Érico, desde a Terra, porque aqui vai ser depois dos 1000 anos nossa habitação, para, vamos imaginar, para a galáxia Liverpool. Vamos viajar. O doutor Érico está atrasado. Ali, essa menina que está nos filmando, não é? Todo mundo quer ajudar o doutor Érico. Ninguém pensa nele, é ajudar, certo. É dar. Isto é o que vai acontecer com aqueles que tenham essa imagem, esse caráter
restaurados. Pois é, aproveito para perguntar o seguinte. A importância, nesse caso, da educação cristã, já desde o berço. Os pais passando para os seus filhos esse tipo de instrução, esta visão, esse entendimento do amor de Deus. Por isso que a educação cristã não está restrita a uma escola. Exatamente. A primeira escola é o lar. A lei de Moisés, novamente, Deuteronômio. E isso inculcarás a teus filhos andando pelo caminho. O nome de Deus não é Deus, é amor. O amor andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar. E é incrível. Eu tenho esse bom testemunho do meu lar. No meu lar onde, de manhã e tarde, meus pais, que já não vivem mais, eles me ensinaram esses valores maravilhosos, não é? Começaram o processo. A escola, eu tive a alegria de estudar, dos meus 24 anos de estudo, basicamente 21 foram escolas adventistas. E elas foram edificando ali, não é? O processo de redenção através da restauração do caráter de Deus em mim, não é? Extremamente importante isso, pastor Paulo. Estou lembrando de Jesus quando criança, quando menino, no livro Desejados Nações, diz que ele estudava as Escrituras, o rolo dos profetas, né, que é o Antigo Testamento, sim, aos joelhos de sua mãe. Eu posso imaginar Maria sentada, com o rolo dos profetas aqui, e ele aqui na frente, agachado ou ajoelhado, apoiado nas pernas da mãe. É mistério, porque ele revelou e agora exato, ele estuda. Estudando suas próprias palavras ditas aos profetas. Educação cristã no lar. Amém. E eu termino com uma ilustração que eu li durante a Segunda Guerra Mundial, nas ruas de Berlim, depois que os aliados já tinham tomado, ali o eixo estava em declínio. Um soldado norte-americano estava caminhando pelas ruas de Berlim e viu na frente de uma padaria um menino que estava com fome, olhando naquela padaria, numa vitrina, uns pãezinhos que acabavam de ser tirados do forno, pãozinho quente. E esse menino ali estava que saía saliva da boca de vontade de comer o pão. Aquele soldado norte-americano, cristão, entrou dentro da padaria, comprou um pão e trouxe para o menino. O menino levantou a mão, pegou o pão, perguntou: escuta, você é Jesus? Que Deus nos abençoe a permitir que Deus restaure a imagem através da educação cristã, educação adventista, que nossas escolas, nossos colégios ajudem nesse processo, façam justa a educação adventista, que é restaurar a imagem de Deus no homem. E a Bíblia, Ellen White menciona que quando essa imagem for restaurada, vai reclamar-nos como os céus. Amém. Muito bem, muito obrigado, pastor Paulo, doutor Paulo. Eu gostaria de encerrar lendo aqui uma declaração do livro Educação, na página 30, onde Ellen White disse que a obra de educação e a obra de redenção são uma. Fantástico. Portanto, que possamos valorizar a educação cristã, que sejamos, como diz a lição, homens e mulheres sábios, igrejas sábias, valorizando a educação no lar, a educação na igreja e a educação nas escolas da igreja. Amém. Quando se pensa no lar, o culto familiar, a oração em família, o cântico, a disciplina de ter todos os dias a instrução da Bíblia para os filhos, os pais são os primeiros professores. Ao fazerem isto, os pais estão colaborando e participando da restauração da imagem de Deus em seus filhos. Amém. Amém. Na igreja, a igreja tem vários departamentos, desde o rol do berço, né? Aí vem as crianças maiores, primárias, juvenis, jovens, adultos, todos os sábados ali, estudando a lição. É a restauração da imagem, é a transformação que Deus espera que haja em nossa vida. E aí entram as escolas, as nossas universidades. Que Deus abençoe a todos que estão envolvidos na educação cristã. Eu quero encerrar orando em seu favor. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a lição da Escola Sabatina. Que este tema tão importante sobre
educação cristã e a restauração da imagem de Deus no homem sejam realmente levados a sério pelos pais, pelas igrejas e pelos educadores. E que um dia possamos, transformados, regenerados, refletindo a imagem e a glória do Senhor, vê-lo vindo das nuvens dos céus, com poder e glória, com majestade, e com ele vivermos para sempre no lar eterno. Amém. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço a todos. Muito obrigado. Abraço.